Fala, torcedor tranquilo, hoje tem Vasco e Botafogo e Vasco em São Januário pelas quartas de final da Copa do Brasil e eu vou agora mostrar todos os detalhes do que o Seleção Sport TV está falando sobre esse duelo, né, esse clássico, né, carioca. Então, ó, fica ligado, o vídeo é grande, então é muito importante, botei também a parte do Vasco, é muito importante para você, torcedor do Botafogo, também ficar sabendo todos os detalhes aí do nosso rival, beleza? Tamo junto? Então, ó, pra você ficar sabendo de tudo sobre esse jogo, então aproveita e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play React. Fechou? É de graça, não paga nada pra se inscrever, então se inscreve e compartilha pra geral e vambora pro vídeo. Diga. Quando você vira meme, até seu pai te manda. Meu pai me mandou uma figurinha. Meu filho, olha aqui que você fez, ó, você chorando. E tu nem jogou, né? Mas acontece, 20 segundos de jogo, já tava virando meme. Mas isso é o futebol. Esse é o futebol. É muito rápido, as coisas acontecem rápidas. E é o que espera o Vasco hoje, né? Dessa montanha-russa, dele conseguir apagar os dois últimos jogos, enfrentando o grande rival hoje, Botafogo, em São Januário. Aí é para lá que a gente vai agora, com as informações do repórter Bruno Halper, falando com a gente ao vivo do palco do jogo que hoje abre a disputa entre Vasco e Botafogo. Bruno, boa tarde a você, bem-vindo. Salve, salve, Rizek, Coutinho, Felipe, meu parceiro Henrique Fernandes, todo mundo que está com a gente no Seleção Sport TV. Faltando aí um pouquinho mais de 8 horas para a bola rolar, para Vasco e Botafogo, os primeiros 90 minutos dessas quartas de final da Copa do Brasil. São Januário já vai ganhando aquele clima de clássico, de decisão. O gramado foi molhado agora há pouco, do lado de fora também várias excursões começam a chegar aqui em São Januário. Pelo menos 5 ônibus do Espírito Santo chegaram agora há pouco por aqui. Também o pessoal que vende camisetas, bandeiras, já vai tomando seu lugar aqui na Avenida Roberto Dinamite, que teve um grande susto hoje pela manhã aqui, Rizek, que a gente estava fazendo a cobertura, as entradas ao vivo para o Sport TV. Um barulhão do lado de fora, a gente foi conferir. Um caminhão perdeu o controle em uma ladeira aqui embaixo da Rua Ferreira de Araújo, que faz o cruzamento com a Avenida Roberto Dinamite, e atingiu o muro da sede social aqui do Vasco. Ainda bem, Rizek, que não estava passando nenhum carro no momento e principalmente pedestre na calçada, porque senão certamente o acidente seria ainda mais grave. O caminhão tinha 3 ocupantes, todos sofreram lesões, algumas mais graves, outras mais leves, mas todos saíram conscientes para o hospital, sem risco de vida. Um grande susto nessa manhã aqui no entorno de São Januário. Vamos falar do jogo, Rizek. Começar falando desse Vasco, que aposta muito nessa Copa do Brasil para tentar sair dessa crise na temporada. O aproveitamento do Fernando Diniz é apenas de 36% desde que chegou aqui no Cruz Maltino, e aposta muito na força de São Januário. Claro que vai estar lotado, os ingressos foram esgotados há cerca de 5 dias e o Vasco não perde pela Copa do Brasil desde 2021 jogando em casa. O Verratti deve voltar ao time titular, artilheiro isolado da equipe na temporada com 23 gols, um especialista nesse tipo de confronto de mata-mata. Vai ter a companhia do Ryan no ataque, que é um dos artilheiros dessa edição da Copa do Brasil, com 4 gols. Tietê é a grande dúvida, o Vasco leva isso a 7 chaves até o momento, pelo menos da divulgação dos relacionados. Ele sentiu dores na coxa depois da derrota para o Corinthians no último domingo aqui em São Januário. Caso ele não tenha condição, o Caô Barros será o substituto, 21 anos, voltou de empréstimo em janeiro. Outro retorno importante do Vasco é na lateral direita, com a volta do Paulo Henrique. Provável Vasco para logo mais, Zé, tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, mais uma vez improvisado na zaga, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Caô Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Os recém-anunciados, o zagueiro Robert Renan e o centroavante Matheus França, estão regularizados e à disposição do técnico Fernando Diniz. Matheus França, que vem de empréstimo do Crystal Palace da Inglaterra, empréstimo de 1 ano com o Vasco. São essas informações do Cruz Maltino. Já podemos falar do Botafogo por aqui, Rizek. Quando foi lida a escalação do Vasco, o que vem à mente de vocês, visando o jogo de hoje? Assim, primeiro a questão do Tietê, que é um jogador que, se não atuar de fato, vai fazer muita falta pelo estilo de jogo do Diniz, né? Ser um volante de mobilidade, a gente sabe como é que funciona o Vasco para atacar, tenta sempre reunir mais jogadores no setor da bola. O Tietê é leve, ele consegue fazer esse movimento o tempo inteiro dentro do campo. Não vejo um outro jogador atualmente no elenco com essa mesma capacidade,
né? Eu confesso assim que me intriga muito a situação do Paulinho no Vasco. O Paulinho foi muito bem quando chega ao Vasco, tem uma lesão grave de joelho e depois nunca mais conseguiu ter sequência, nunca mais conseguiu ter oportunidade. A gente não tem como acompanhar dia a dia de treino para saber como ele está treinando, mas muito provavelmente não está treinando bem, porque não jogava com o Carille e não joga também com o Fernando Diniz. Então, com 2 treinadores já fica um pouquinho diferente. E eu tô bem curioso para saber, até andei conversando com algumas pessoas do clube ontem, existe uma possibilidade do Robert Renan ser escalado. Chegou recentemente, já está regularizado, está sem ritmo de jogo, mas é um jogador... Em maio, né? Ele até falou isso na apresentação. Isso. Assim, Jogava no Al-Shabaab da Arábia. Eu treinando, tô bem fisicamente. E o Diniz gosta muito do futebol dele. Gosta muito, é um zagueiro que se encaixa muito bem dentro daquilo que o Diniz costuma fazer no futebol. Pensando, o Robert Renan tem 21 anos. A quantidade de coisa que já aconteceu com esse cara com 21 Subiu anos. muito jovem, né? Subiu muito Subiu jovem. seleção de base. Não, subiu jovem assim, com uma expectativa de que seria um zagueiro absurdo, um dos melhores. Aí jogou muito pouco no Corinthians. Seleção de base, disputou competição sul-americana, foi para a Rússia, foi para o Inter, bateu um pênalti de cavadinha, despertou a ira da torcida. E agora tem a chance de recomeçar no futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente fala mais desse personagem que é o Robert Renan. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Vamos focar no jogo primeiro e depois a gente fala das novidades que estão surgindo no Vasco. Felipe, algo desse Vasco que você queira debater antes das informações do Botafogo? Eu acho assim, o Vasco ele precisa primeiramente recuperar aquilo que no domingo passado ele conseguiu. Não só com bola, mas principalmente sem bola. Ser um time organizado sem bola. O que a gente viu contra o Juventude e principalmente o que a gente viu no domingo contra o Corinthians foi um time totalmente desorganizado, assim. Principalmente no centro do campo, principalmente defendendo a área. Aí eu chamo a atenção para o Hugo Moura, que tá fora de posição. Hoje ele joga mais de zagueiro do que de volante, mas ele está fora da posição dele. E aí necessita desse jogador. Eu acredito que o Barros possa ser esse jogador que faça esse equilíbrio ali, principalmente no centro, né? Porque o Vasco tomou 2 gols no domingo, aonde o Hugo Moura tinha que estar, que é o zagueiro, mas ele é primeiro volante. E o Vasco, nos 2 jogos, não tem um primeiro volante de característica. Assim, tanto o Jair quanto o Tietê. Chegou um certo momento que ele botou o Nuno ali para jogar de segundo volante. Também não é característica de defender aquela área. Se a gente lembrar o gol do Maicon e depois o chute do Garro, que saiu dali também no centro, acho que é um problema que o Vasco tem. E troca de corredor o tempo inteiro. Eu conversei com o Dorival depois do jogo, dei parabéns a ele. Falei, um time organizado, um time que entendeu o jogo. Ele começou o jogo com 4 volantes. Você olha a escalação do Corinthians, 4 volantes, é um time defensivo. Mas você olhou dentro do jogo, você viu os melhores momentos, o Corinthians teve muito mais chance de fazer o gol do que propriamente o Vasco. Fez gol com o Maicon, por exemplo. E teve muito mais chance de pisar na área, de ter finalizações, porque foi um time organizado. E ele falou pra mim, eu preparei o jogo para as trocas de corredor. Porque o Vasco, ele bota o time todo de um lado, e aí se o Vasco não pressionar a bola logo rápido, trocar o corredor tá sempre livre. A gente viu o Bidu muitas das vezes livre. A gente viu o Matheus. Os 2 primeiros gols saíram assim. O time do Vasco amontoado de um lado, o Bidu botou pro meio, o Corinthians aproveitou. Um Maicon fez, o outro o Garro chutou, deu rebote. Quem estava livre do outro lado era o Mateuzinho. Então, o Vasco ele precisa, para mim, melhorar esse aspecto, principalmente quando não tem a bola. Quando tem bola, tem qualidade, consegue sair jogando, consegue envolver as equipes adversárias, mas principalmente sem bola. Sem bola, o Vasco precisa melhorar. Ainda mais no jogo de hoje, que enfrenta uma equipe totalmente organizada e que gosta também da posse de bola, é uma equipe muito agressiva. Eu achava que o Corinthians, pelo sucesso do que foi o jogo de domingo fora de casa, manteria o sistema com os 4 volantes e deixaria o Garro no banco. Não me ocorreu, quando eu até afirmei isso aqui no Seleção da segunda-feira, que o Ranieri está suspenso para o jogo de hoje. Então, assim, ele não tem a opção hoje, na minha opinião, de manter o mesmo desenho. E eu acho que isso vai provocar hoje o Garro como titular. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora o Bruno traz as informações do Botafogo e depois a gente debate bastante aqui na mesa o clássico carioca. O que você conta do Botafogo, Bruno? No domingo, por exemplo, a gente viu 2 estreias no Botafogo. O Cris Ramos marcando 2 gols e a do goleiro Neto com o John no banco. Muita gente falou, será que tem uma disputa aí? Algo visando já o próximo jogo, que é hoje contra o Vasco. O que você conta do Botafogo para o jogo de hoje? Pois é, Rizek, o Botafogo que ainda tenta curar a ressaca da eliminação
na Libertadores na semana passada para a LDU lá em Quito, vê a Copa do Brasil com a principal possibilidade de título em 2025, aliás, uma taça que seria inédita na história do clube. Bom, tendência é que o John volte à equipe titular e o Chris Ramos fique como opção no banco de reservas. O espanhol fez 2 gols antes mesmo de ser apresentado oficialmente, foi ontem a apresentação dele, fez 2 gols logo na estreia, a vitória de 3-1 sobre o Juventude lá na Serra Gaúcha. Bom, falando mais desse time do Botafogo, que poupou alguns titulares justamente nessa vitória contra o Juventude por 3-1 lá na Serra, tem a volta do Arthur, importantíssima no meio campo, ele estava com desgaste físico mesmo, não tem nenhuma lesão, treinou ontem normalmente com o grupo e volta à equipe logo mais. Tem a volta do Savarino, que recebeu propostas nos últimos dias de um clube turco também do futebol do Catar, recusou, diz que quer ficar no Botafogo, tem contrato até o fim de 2028, família super adaptada ao Rio de Janeiro, isso pesou para o venezuelano ficar aqui no Botafogo. Então o David Ancelotti tem praticamente todo o grupo à disposição para esse jogo. Provável Botafogo para logo mais com John, Vitinho, David Ricardo Barbosa e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Outro jogador anunciado ontem, o Gabriel Bahia, vindo do Volta Redonda, também foi regularizado e fica à disposição. Lembrando, Rizek, Vasco e Botafogo só se enfrentaram uma vez na história da Copa do Brasil, foi lá em 2020, o Botafogo levou a melhor, inclusive Fogão costuma levar a melhor em mata-matas contra o Vasco. Em 15 confrontos eliminatórios, foram 11 classificações do Botafogo. E para quem está chegando aqui em São Januário, uma última informação, a Avenida Roberto Dinamite aqui segue com trânsito em meia pista em função daquele caminhão que bateu na mureta aqui da sede social de São Januário, ainda vai ser retirado dali e muito provavelmente levado à perícia para entender também os reais motivos desse acidente que aconteceu por volta das 11 horas da manhã aqui em São Januário. Rizek, Coutinho, Henrique Fernandes, Felipe, um grande abraço para vocês e um bom programa por aí. 3 pessoas ficaram feridas, né? Uma no caminhão, 2 presas ali nas ferragens do acidente. O Corpo de Bombeiros as resgatou e a gente aguarda mais informações. Obrigado, Bruno. Grande abraço para você e até a próxima, meu caro, falando com a gente ao vivo do palco do jogo de hoje à noite. Você falava, Henrique? Não, eu só ia chamar a atenção pro Cauã Barros, que pode ser titular do Vasco, porque eu vi muito de perto. Ele estava no América, para mim foi um dos melhores volantes do Campeonato Mineiro, o América foi finalista. Mas também não é um primeiro volante, é um volante com boa chegada à frente, não tem a mesma, ele não é tão leve quanto o Tietê, por exemplo, ele tem um pouco mais de pegada, mas eu achei que foi um bom negócio o Vasco ter trazido de volta. Péssimo pro América, porque ainda era o melhor volante do time, mesmo com a Série B, o América não indo tão bem. Mas acho que o Vasco fez bem, assim, observou bem esse jogador que estava emprestado e acho que pode fazer um bom jogo hoje. O Bruno trouxe um panorama do Botafogo, o Rizek, e teve uma surpresa na lista de relacionados, que foi o Caio Pantaleão, né? Agora há pouco ela foi divulgada. É o zagueiro titular pelo lado direito do Botafogo, até porque evita que o Botafogo jogue com 2 canhotos na sua zaga, né? Mesmo se o David Ricardo tiver condições, eu acho que vai ter, porque jogou o jogo em Caxias do Sul. Quando o David joga, o Barbosa tem que fazer o lado direito. Quando o Marçal joga, o Marçal faz o lado direito, mas ficam 2 canhotos. E o Botafogo tem tido muito problema de saída de bola, principalmente quando jogam esses 2. Então, se o Caio tiver condições de jogar, que não é nenhuma garantia, ele está apenas na lista, né? A gente não tem informação de que ele tenha treinado. Não sei nem se o Botafogo conseguiu fazer um treino com todo mundo pela maratona de Quito, Caxias do Sul. Mas o fato é que é uma notícia a mais, um cara que está disponível, se puder voltar, vai qualificar a defesa do Botafogo, né? O Botafogo que faz esse jogo em São Januário, e a gente tem que citar, o time do David Ancelotti, Quito à parte, que eu acho que teve muito componente da altitude, da pressão, enfim, de ser um jogo decisivo ali, é um time muito forte fora de casa. Tem conseguido ótimos resultados, se não me engano, é o 2º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Acabou de voltar de Caxias. Pelo contrário, em casa tem sofrido mais do que fora de casa. O David tem sofrido muito mais em casa, né, do que fora de casa. Então vai para esse jogo em São Januário. Foi uma boa notícia o Botafogo não precisar viajar, porque seria a 3ª viagem seguida, né? Se esse jogo é em Salvador, no mata-mata com Bahia, por exemplo, seria mais desgaste, menos tempo para recuperar e preparar. Então o fato de ser no Rio ameniza um pouco essa sequência. Quito, que desgastou muito, Caxias do Sul, que não é uma viagem de logística simples, e esse jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos ver como vai ser. O Botafogo é claro o favorito. A gente abriu falando que o Cruzeiro é melhor que o Atlético. Eu acho o Botafogo melhor que o Vasco. Mas há um nivelamento toda vez que há esse enfrentamento em um clássico. E lembrando também que foi o jogo de estreia do David. Então, né? antes da gente ir para fazer uma análise tática com as prováveis escalações, é bom lembrar que eles se enfrentaram recentemente. Na estreia do David Ancelotti. O jogo foi em Brasília. O Vasco mandante levou o jogo para lá.
E foi uma vitória muito fácil do Botafogo. Foi. Muito fácil, né? Foi um jogo assim que eu acho que o Vasco deve estar estudando para o que ele vai fazer de diferente no jogo de hoje. Acho que primeiramente tentar não ceder os espaços que cedeu ao Botafogo nesse jogo. Para mim, o Botafogo ganha muito jogo nesse sentido. É claro, Zé, que a gente está falando de um jogo de estreia, né, do David Ancelotti. É um trabalho muito curto, muito recente, mas que já ganhou novas características. Já é um time diferente do time que atuou nessa partida, né? Esse jogo ali era um jogo com poucos treinos, após poucos treinos, então não tinha muita coisa elaborada. Foi uma partida em que o Botafogo mais entendeu a estratégia do Vasco e tentou atuar em cima dos espaços que o Vasco deixaria e fez isso muito bem. E além de não deixar os espaços, tentar ser um pouco mais efetivo com a bola. Eu lembro bem desse jogo no segundo tempo. Logo depois que o Botafogo faz 1-0, o Botafogo traz o bloco de defensivo mais para trás e o Vasco começa a jogar muito perto da área do Botafogo. Mas tem uma finalização no jogo perigosa, que é um chute cruzado do Ryan, do bico direito da grande área, que o John pega em 2 tempos assim, o gramado tava meio ruim, ele solta, mas depois consegue defender. Tirando isso, o Vasco não fez mais nada naquele jogo. É óbvio, o Vasco também é um time diferente. Já passou mais de um mês. Depois disso, o Vasco teve boas atuações depois dessa partida, mas o que pega é a irregularidade. Teve boas atuações, porém com pouco resultado. Pouco resultado. E assim, muitas vezes acontece o seguinte com o Vasco: faz um grande primeiro tempo e um segundo tempo não tão bom. Ou um primeiro tempo não tão bom e um grande segundo tempo. É um time muito irregular dentro do próprio jogo. Certamente o Diniz nunca assumiria isso, mas talvez até ele, quando a bola vai rolar, ele deve pensar assim: caramba, como é que o time vai render hoje? Que time do Vasco a gente vai ver hoje em campo? É o time do 6-0? É o time do primeiro tempo contra o Inter? É o time que amassou o CSA em São Januário na fase anterior da Copa do Brasil? Ou é o time, por exemplo, que é apático contra o Juventude, que faz uma leitura péssima de jogo contra o Corinthians no meio de semana, ou que joga mal contra o Independente Del Valle dentro de casa também? Então, nesse ponto, o Botafogo, além de melhor tecnicamente, ele tem menos oscilações em relação ao Vasco. Eu queria mostrar uma má notícia para o Vasco, inclusive. Porque se a gente tem São Januário como um grande aliado, aliás, vem segurando a onda do Vasco há muito tempo, né? A sua torcida, o seu cadeirão, o seu estádio. O retrospecto recente na sua casa é péssimo. Os últimos 7 jogos do Vasco como mandante, ele só tem uma vitória. Uma, que é de Copa do Brasil, que classificou o time contra o CSA. Nos demais, é o seguinte o desempenho do Vasco. Perdeu do Bragantino, perdeu do Botafogo como mandante, o jogo foi em Brasília. Empatou com o Grêmio, jogando bem, mas acabou empatando, não veio o resultado. Empatou com o Del Valle, precisava ganhar de 4 gols de diferença para levar os pênaltis, empatou. Derrotou o CSA, Copa do Brasil. Empatou com o Galo, jogou bem até. Jogou o Galo bem. Tomou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, mas foi melhor jogou também. dentro do Foi melhor jogo também. e O resultado mereceu. não veio e foi dominado pelo Corinthians, assim, taticamente, como debatemos aqui, e perdeu. Então é uma vitória só nos últimos 7 jogos. Do outro lado, um time que tem jogado bem como visitante. É a comparação exata dos últimos 7 jogos, o Vasco mandante e o Botafogo visitante. O Botafogo tem sido, inclusive, o melhor visitante do que mandante com o David Ancelotti. Ganhou do Santos fora de casa, ganhou do Vasco em Brasília, ganhou do Sport, ganhou do Bragantino, atropelou o Fortaleza, Esses perdeu 5 primeiros da sem LDU, tomar gol. É bom citar também a defesa. perdeu da funcionando bem. LTU na altitude e derrotou o Juventude no último domingo em Caxias do Sul. Então o Botafogo tem jogado muito bem como visitante. Qual a explicação para o Botafogo estar tão bem como visitante e no seu estádio, no seu gramado, no seu tapetinho, não está desempenhando tão bem como ele atua fora? Mas acho que os jogos do Newton Santos não estão traduzindo no placar o que o time desempenha em campo. Acho Só o jogo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro foi claramente melhor, mas acho que o Botafogo no segundo tempo talvez pudesse ter feito um gol para botar mais justiça eu acho, no placar. eu acho assim. uma coisa no segundo tempo ali. O Cuiabano, ele entrou muito bem no jogo. Entrou muito bem. Eu achei que o Botafogo ganhou confiança. Aí ele machucou. Aí ele machucou e acabou perdendo O time a força. perdeu aquela força bola na trave do Savarino, isso teve aí. defesa do Cássio. O próprio jogo do Palmeiras, o gol que o Botafogo toma do Palmeiras, ele perde minutos antes com o Tuco, que é uma bola que se entra, o jogo poderia ir para o outro lado. O segundo tempo já não é tão bom. Mas você tem, por exemplo, tropeço com Vitória, que foi um amasso do Botafogo. Eu acho que o desempenho do Newton Santos não é tão ruim quanto os resultados têm mostrado. Fora de casa, acho que passa muito por ajuste defensivo. Por isso, eu acho que a volta do Caio Pantaleão é muito importante se ela acontecer hoje. Porque o encaixe dele com o Barbosa foi muito rápido. Ele é um dos caras que volta, estreia inclusive no jogo contra o Vasco.
Inclusive, um dos gols sai numa arrancada dele, né? Ele tava bem, Ele tava dentro da área, até, no lance do gol. E aí se machuca no jogo do Cruzeiro, e dali em diante o time tem uma queda defensiva que é notável, tanto dentro quanto fora de casa. É um zagueiro importante, por mais que tenha pouco tempo de clube, se ele puder voltar, eu acho que vai ajudar o time a ter essa rigidez defensiva. Eu só acho assim que o jogo hoje, ele é fora de casa, mas é um contexto um pouco diferente, né? Assim, não sei se é igual um jogo de Campeonato Brasileiro, é um mata-mata. Por ser Não, mata-mata. mata-mata, tem São outras Januário também urgências. Você 100 sabe que tem mais são 90 minutos em 180 casa. minutos. Eu não sei se o Botafogo vai se jogar. O Vasco precisa também fazer o resultado em São Januário. É um jogo muito estudado hoje. O Diniz não é um time, não é um treinador que faz um time defensivo. Ele quer sempre um time com posse de bola, um time que controle o jogo. Mas fora de casa, o Botafogo é um time também que consegue controlar o jogo. Então vai ser um embate de duas equipes que gostam da posse de bola, principalmente o Botafogo fora de casa. Por que eu acho o Botafogo favorito ao jogo? Porque tem mais qualidade, tem mais vigor físico. E a volta do Caio Pantaleão, aí é o X da questão pra mim. Porque o Botafogo sofre com essa saída de bola pelo lado direito. E a volta do Caio faz com que o Botafogo tenha saído pelo lado esquerdo, pelo lado direito, por dentro também. E o Vasco, quando não tem a bola, tem dificuldade nos últimos jogos. Então é isso que me chama a atenção e por isso que eu boto o Botafogo como favorito. Será que o Botafogo tem atuado melhor na média sem o estilo Botafogo Way? Fazendo uma ironia com o John Textor, porque o Textor odeia quando o Botafogo joga no contra-ataque, quando o Botafogo coloca 3 volantes. E com esse formato, com esse desenho, o Botafogo conseguiu derrotar o PSG. O Botafogo, ok, caiu para o Palmeiras na Copa do Mundo jogando mal, mas ele foi muito bem contra o Flamengo no Maracanã. E ali já o Textor não gostou da escalação que o Paiva levava à época para o time. Se bem que tentou jogar assim contra a LDU fora. Perfeito, também, não altitude foi horrível. Explodiu a sua vantagem em 7 altitude. minutos ele tomando gol. Mas é curioso que o Botafogo esteja conseguindo resultados tão bons quando ele atua de um jeito mais conservador, visitante, contra-ataque, e em casa, embora tenha feito alguns jogos bons em casa, né, recentemente, contra o Bahia, né, que jogou muito bem em casa, mas em casa os resultados não estão tão bons quanto fora. E é uma ironia, porque esse Botafogo Way é muito caro, muito importante. Sabe que tem um detalhezinho, até acompanhando o raciocínio do Henrique, que eu concordo bastante. Eu acho que o Botafogo em casa, até pelo histórico recente como mandante em jogos de Campeonato Brasileiro principalmente, ele tem sido um time mais ansioso para definir as partidas, né? Eu reparo isso não em todos os jogos, mas em boa parte dos jogos. Às vezes, o jogo contra o Palmeiras, para mim, é um bom exemplo. O Botafogo produz mais que o Palmeiras no primeiro tempo, parecia mais próximo do gol, mas sempre quando se aproxima da área, tentando dar soluções, precipitando, né, as decisões ali. E isso tem prejudicado a forma como o time termina as jogadas. Fora de casa, me parece que o time não tem se cobrado nesse nível de dar logo essa resposta, abrir logo frente no placar, saber que o jogo ele vai fluir de uma forma mais natural. O Botafogo vai ter as oportunidades dele também. Não só por essa estratégia, Zé, até porque a gente pega os jogos fora de casa do Botafogo recentemente, nem sempre foram jogos que o Botafogo deu a bola para o adversário e ficou retraído. Mas estou o Palmeiras. O Botafogo jogou super bem contra o Palmeiras no Allianz. Foi 0-0 na estreia do campeonato. Jogou super bem. Em casa perdeu. Sim. Mas, por exemplo, a gente pega aqui o jogo contra o Sport, que é um jogo que o Botafogo vence fora de casa no último minuto, mas, na minha opinião, não é um jogo que o Botafogo joga tão bem. Sim. Ele tem mesmo bons... jogo da Juventude de domingo, assim, tem Pois momentos o ruins, placar né? parece maior do que, de fato, foi o Eu jogo. fiz 2 jogos do Botafogo no Newton Santos. O Vitória, que o Botafogo amassou. Amassou e empatou o jogo. Amassou o Vitória. Bola na trave, o último lance, o Lucas Arcanjo faz uma defesa. Foi número obsceno de finalizações, muita finalização. Né? Contra o Cruzeiro, o Botafogo, muitas das vezes, aí mérito do Cruzeiro e do Leonardo Jardim também, eu sinto o Botafogo muito nessa questão. A tomada de decisão, quando você chega no último terço do campo para conseguir ter um pouquinho mais de frescor e tomar a decisão certa, tá dificultando o Botafogo. O Cruzeiro sufocou bem saída de bola também do Botafogo. Tá dificultando o Botafogo. É uma maneira que o Jardim, quando a gente falar do jogo, a gente vai falar sobre isso. O Jardim gosta disso. Como o Corinthians no segundo tempo do 1-1. Quando o Corinthians começa a botar titular contra o Botafogo, o primeiro tempo do Botafogo é muito forte. Foi 1-0, poderia ser 2.
No segundo, se o Corinthians empata mais cedo ali, não dá nem pra garantir que o Botafogo empata. Quase vira o jogo no final. O Corinthians começa a pressionar melhor. Então, assim, é um time que tem alguma oscilação também, porque é um treinador novo. né? Isso aí. Treinador novo em tudo, né? O Botafogo é um time de Novo, eternos é um time recomeços. Não, hoje a gente vai ver o Botafogo. A gente com Danilo e vai entrar Marlon. em setembro. A gente não teve o Botafogo com uma sequência de trabalho, cara, porque o ano começa em abril, né? Não, a dupla de Para volantes. parafrasear o Textor, aí troca de treinador aqui, troca de treinador ali, troca de elenco, mexe em metade do time com os principais jogadores. Não tem como, cara. A Não dupla dá de pra volantes do Botafogo, os dois jogando a máxima, Danilo e Marlon Freitas, é uma das melhores do Brasil. Eu acho que não há muita dúvida. Esses caras não têm 200 minutos juntos pelo Botafogo e vão para um jogo decisivo hoje à noite. Já tem gente, inclusive, que acha que não tem match, não vai se encontrar. Eu acho uma grande besteira. Acho que são dois bons jogadores, vão precisar de continuidade e Pedir entrosamento. pra essa galera e passar os números da Jogador Mega Sena bom tem pra que gente, tá né? no Só para deixar claro, os times brasileiros costumam se transformar quando eles têm dinheiro na janela. O Botafogo no ano passado se transformou na janela. Agora, uma coisa é você... O Flamengo agora está se transformando com Saúl e Samuel Lino. Né? São dois reforços que, para mim, mudaram o time. Sim. Mas uma coisa é você se transformar quando a casa já está encaminhada, ajeitada. A outra é você ficar trazendo gente quando o que está lá atrás também não se consolidou. Ó, o Botafogo... Que é o caso do Botafogo esse ano, né? O Botafogo foi campeão da Libertadores há menos de um ano. Sim. Né? Se a gente escalar o time do Botafogo campeão da Libertadores, vamos lá. John tá no clube, a gente não sabe se Mais vai ou ser o menos. titular, quase que sai. A gente né? não sabe. Vitinho, tá bem. Tá dentro. Bastos, lesionado fora. Não é uma Adrielson culpa do também clube. foi titular na final fora, Adrielson voltou. fora. Barbosa tá no clube. Lateral esquerdo, Alex Telles tá no É, clube. tá Aí dentro. começa o problema. Gregory tá fora do clube. Mas Marlon melhorou com o Danilo. Sim, melhora, mas o que eu digo é o seguinte: o jogador pode ser melhor em várias valências, mas ele precisa de um encaixe com o que eu ia companheiro do falar. setor, Perfeito. É isso. entender É o grande como o ponto time dos joga. volantes, né? Botafogo. Por exemplo, Tecnicamente- alguém duvida do talento do Montoro? Não, mas ele é um jogador menos pronto do que o Almada. Ele vai ter acho que o oscilações. Danilo, rapidamente, ele trouxe qualidade ao time. Isso aí sim. que eu ia falar. O Danilo já trouxe qualidade. Tecnicamente, o Danilo, para mim, é melhor que o Gregory. Mas pro time do Botafogo, o que o Gregory fazia, vai ser difícil, ou o Danilo ou o Alan, que já estava no grupo também, fazer essa função que o Gregory fazia. Peraí, a Também sua acho. posição. A sua posição. Essa posição Jogo dele. de hoje, a sua posição, jogo de hoje. Você tem o Gregory e você tem o Danilo. Quem é o seu titular? Gregory, Sério? sério. vocês ele dá, também? Porque Sim, ele dá um também. frescor pro Marlon. Nesse Botafogo Nessa tem. eu não fecho com você. Ele dá um frescor pros outros, porque o que ele faz... Vou discordar do o vou ficar trabalho sozinho nessa aqui. O cara. trabalho sujo, no bom sentido, né? O que ele cobre, o que ele ajuda, o que ele faz com que o Marlon jogue mais fresco e com bola, o que ele faz com que o Savarino, e ano passado o que ele fez com o Gregory, é esse cara que fica ali na frente, e ele consegue dar o equilíbrio ofensivo e principalmente defensivo. É onde que é o X da questão. O Danilo não é um primeiro volante que vai ficar ali e vai fazer esse trabalho do Gregory, mas a qualidade de saída de bola, de achar passe, para mim é melhor. Mas, assim, entendeu? eu concordo um pouco com você. Eu acho que quando encaixar, tem potencial para ser uma dupla melhor do que foi Gregory e Marlon. Quando encaixar, a questão é que tudo tá mudando muito rápido e às vezes parece que vai para um lado e vai para o outro. Ontem, 6h30 da noite, o Botafogo tava sem o Savarino. De repente vem o fico dele e ele vai pro jogo hoje. Sabe, não tem uma estabilidade assim de, fechamos a torneira. A gente sabe que o Botafogo tá com problema financeiro. Porque ele tem um imbróglio jurídico e não sabe exatamente se vai ter dinheiro para tocar até o fim do ano. Você tem alguma segurança disso? Não. Se pintar uma notícia aí de vai atrasar salário, é surpresa? A gente sabe por que vai acontecer. Porque existe um imbróglio jurídico que não tem resolução. Inclusive, esse é o plano hoje. Inclusive, já usei esse termo. Já que o jogo hoje é Vasco e Botafogo, eu já usei esse termo aqui. O que eu vi das pessoas. Porque hoje você tem o lado do Textor, você tem o lado dos investidores, o lado da Eagle e do grupo de investimento que ela representa nos Estados Unidos. Né? A gente colocou muito dinheiro no negócio. E o Botafogo como clube associativo, que hoje, não sei como será amanhã, hoje está muito ao lado do Textor. Então, assim, esses investidores, o que eles querem? Eles colocaram 425 milhões no negócio original, depois foi feito mais um aporte de 100 milhões de dólares, segundo eles, porque senão o Lyon ia fechar as portas. Desse segundo aporte, o Textor não participou e eles querem recuperar esse dinheiro. O que eles estão pleiteando? Eles querem entrar no Botafogo, consideram que o negócio é deles, e de fato é. Querem entrar no Botafogo, olhar a contabilidade, olhar os livros, entender se faz sentido isso que o Textor alega, que o Lyon deve dinheiro ao Botafogo. Eles não negam isso, eles querem entender, querem ver a contabilidade, querem olhar
E, se for o caso, colocar um preço para que o próprio Textor possa comprar o Botafogo. Do outro lado, eles alegam que tem tido dificuldade para ter acesso aos números, aos balanços, ao negócio que é deles, porque o Botafogo é muito fiel ao John Textor, e não estou aqui julgando, ser fiel ou não, estou apenas informando. E a ameaça que eu ouço é a seguinte: se o negócio não andar, o Botafogo pode virar um Vasco. O que é virar um Vasco? É cair num limbo. Você ser uma SAF, ter a estrutura de SAF, mas não ter investimento, que é o caso do Vasco. Então, assim, é um grupo que tem muito dinheiro. Caso a batalha jurídica se arraste por meses, anos, pode brigar no Brasil, nas Ilhas Caimã, em Londres, na França, pode abrir várias frentes. E a ameaça é muito essa. O Botafogo cair num limbo e virar um Vasco. Então, o futuro do clube ninguém sabe. Pode ser que hoje eles sentem à mesa e consigam fechar um acordo. Então, o Textor vai comprar e vai ser dono, o Botafogo sai do Grupo Eagle e o Textor passa a ser dono do Botafogo com investimento, por exemplo, do Marinax. Esse é um cenário possível. O outro é não haver acordo, continuar cada um na sua queda de braço, que para mim é o pior cenário possível. Porque a questão se arrastar... Gera indefinição, né? Gera indefinição, que é a indefinição vivida hoje pelo Vasco. Ninguém vai colocar dinheiro no negócio que você não sabe para onde vai. Mas isso é assunto para um outro dia. Hoje a gente vai ficar na parte técnica do jogo e eu vou convidar o Felipe Bastos para a gente colocar as duas prováveis escalações lado a lado e debater qual a chave do jogo de hoje em São Januário, na opinião do Felipe e dos amigos debatedores aqui da mesa. Felipe, já debatemos aqui que o Botafogo, apesar dessa indefinição da sua vida administrativa financeira, ele é mais tímido que o Vasco, até o vascaíno mais fanático concorda com isso. Qual a chave do jogo de hoje? Você imagina o Vasco jogando hoje em São Januário para fazer vantagem contra o Botafogo? Eu acho que assim, o Vasco dentro de casa sempre é muito forte. Assim, em São Januário, o Vasco ele é forte por conta da sua torcida e por tudo que São Januário representa para o Vasco. A chave do jogo sempre vai ser esse cara aqui, ó, Coutinho. É o cara que vai conseguir fazer andar o time. O Vasco ele tem uma maneira de jogar que necessita muito que esse cara aqui e o Nuno Moreira, eles fazem o que o Diniz faz? Leva o time todo pro lado do campo e aí faz paralela cheia e aí a chave do Vasco. Paralela cheia seria o quê? Paralela cheia. Você bota muito jogador do lado do campo. Por exemplo, lá do lado esquerdo, ele bota o Piton, o Nuno, o Coutinho anda pra lá, o Jair anda... Que deu errado contra o Corinthians. Mas porque não atacava a profundidade, tava sem profundidade. Com o David, você pode atacar a profundidade. Aconteceu uma vez só no jogo, que é o lance da finalização do Coutinho. Que aí o Vasco atrai o Corinthians e aí o Lucas Freitas faz o lançamento pro Nuno atacar o espaço e é isso que o Vasco precisa, não só jogar curto, e sim jogar no espaço. E aí ele toca a bola pro Coutinho e o Coutinho finaliza. É o lance de perigo do Vasco no primeiro tempo. Mas o que o Diniz quer? Não só a paralela cheia, ele quer deixar o Ryan livre do outro lado para atrair a equipe do Botafogo hoje, atrai a equipe toda para um lado, vira o jogo. Aí tem o Ryan livre, e o Ryan vive um grande momento no Vasco. Apesar de ter acontecido aquilo no domingo, da discussão entre ele e o Fernando Diniz, ele confia muito, e o Ryan é imprescindível nessa estrutura de Vasco. E tem um jogador que, para mim, faz falta nos 2 últimos jogos, que é o PH. O PH é o jogador que fez falta pro Vasco. Por quê? É o desafogo, é o cara da velocidade, é o cara que você também consegue, o Ryan, entrar mais um pouquinho, fazer maioria lá do outro lado e você ter o PH aqui do outro lado de mano, é um cara que no 1 para 1 também ele é muito importante pro Vasco. Então a chave do Vasco tá aqui, para mim. Mas tem uma coisa negativa no Vasco. Se o pós-perda, quando você perder a bola, você não conseguir recuperar logo, você sofre muito com troca de corredor. E aí o Vasco não defende bem essa área aqui, ó. O Vasco não defende bem aqui. Os jogadores, eles entram, e por isso que eu acho que o Barros vai para o jogo. É mais volante. É um jogador que consegue preencher essa área. Foi onde que o Corinthians fez os gols. Tanto do Michael, tanto a finalização do Galo, que depois saiu o gol. Então o Vasco sofre isso, ponto negativo. Já o Botafogo, para mim, é um time muito organizado. E eu acho que aqui vai o Caio Pantaleão, tá? Aqui vai o Caio Pantaleão. Deixa eu dar uma opinião sobre isso. A gente não sabe se joga Verratti ou David hoje, né? Você acha que vai jogar quem hoje? Eu acho que joga o David. Você joga o David? Eu acho que joga o David. Até por conta de atacar espaço, até por conta de ter mais bola. O Verratti fez gol no final de semana, mas não teve um jogo... Gol de pênalti, né? Fez um gol no final de semana de pênalti, mas não teve um jogo tão produtivo, né? Eu ia opinar o seguinte, se jogar o Verratti,
Para mim não faz sentido o Marçal na zaga. Porque aí a estatura não bate. Faz uma diferença. Porque se o Verratti joga, o Vasco vai jogar com cruzamentos. E aí o Marçal, se tiver que o Marçal marcar o Verratti, vai dar ruim pro Botafogo. O David sempre foi a primeira escolha. Quando o David esteve disponível, ele sempre foi a primeira escolha. O Marçal entrou porque o David também estava fora, em Quito. Então eu acho que assim, o Marçal menos cotado. Se o Caio estiver saudável, vai o Caio. Também e acho. o David é outra opção. Por informação, eu acho que vai Caio Pantaleão aqui. bom. E aí o Botafogo, ele sobe muito de qualidade. Muito, porque o que o Botafogo sofreu, principalmente dentro de casa, quando você tem mais posse de bola, quando você é mais agressivo, é a saída pelo lado mesmo. Você tendo dois canhotos, por mais que tecnicamente são bons jogadores, a saída ela é diferente, né? Você não consegue ter tanta clareza, principalmente pelo lado direito. E tem uma coisa que o Botafogo fez no último jogo, que faz muito, ele bota 4 jogadores lá na última linha. E por característica do Fernando Diniz de deixar sempre de mano, o Botafogo vai induzir esse jogo para acertar Montoro, que foi muito bem, a gente lembra no primeiro jogo do Montoro de titular no Botafogo, foi contra o Vasco, e ele jogou muito bem porque ele estava sempre de mano. E é isso que o David Ancelotti ele quer. Ele quer atrair a equipe do Vasco, e é uma equipe aqui que tem muita qualidade com Danilo e Marlon Freitas, principalmente em passe. E aí o que ele faz? Ele bota Savarino e Arthur Cabral lá na última linha do Vasco, tendo Hugo Moura e Lucas Freitas como seus zagueiros hoje. Eu não sei se o Robert Iana vai pro jogo. E aí tá a chave do jogo do Botafogo. Aqui, ó, no centro do campo. Aonde o Vasco sofreu muito contra o Corinthians. Não é meio loucura imaginar o Robert Renan fazendo uma estreia num jogo desse tamanho, cara? Eu não acho. No momento do Vasco? Vindo do Diniz, eu espero tudo. Mas assim, Eu achava até o que eu ouvi ontem. fato Eu ouvi ontem de uma pessoa que existe uma boa possibilidade. Eu tive a mesma reação que você. Eu falei, aí mas vai jogar? O Robert iria no lugar do Lucas ou do Hugo? Isso Porque aí eu não tenho esse nível de detalhe. Claro que há informações que a gente de fora não tem. O cara pode ter chegado treinado que nem um leão, funcionado super bem. A gente não sabe dessas coisas. Mas já vamos debater. Eu só queria opinar que apesar desse limbo em que o Botafogo pode estar se metendo, administrativo, dessa incerteza, eu acho que o time está jogando o que pode, está jogando bem, cara, na medida do possível. Tô vendo o Vitinho jogar bem. Tô vendo o Arthur fazer o que dá para ele fazer. Às vezes as pessoas esperam que o Arthur seja o Luiz Henrique. Ele não é o Luiz Henrique, ele é o Arthur. Vai ser nunca. Pro padrão dele, eu acho que ele tá jogando o que ele pode. Bem. Tô vendo o Arthur Cabral jogar o que pode. O Savarino jogar mais ou menos o que pode. O Montoro bem, o Alex Telles, o Vitinho. Eu tô vendo o time jogar aquilo que pode. E é um time em modificação. É normal que ele vai. Tem um jogador que para mim no ano passado foi junto com o Almada, junto com o Almada no centro do campo, porque o Luiz Henrique para mim foi o melhor jogador, né? Sim. Esse jogador aqui, ó, que ele precisa. Esse aqui, indo bem no jogo, o Botafogo tem grande chance de Mas no vencer. ano passado, já que você falou dele, no ano passado ele tinha de um lado o Luiz Henrique, do outro o Almada. Sobrava mais espaço para ele. Com a saída dos dois, ficou muito foco no Savarino. E aí, cara... Assim, mas eu acho que ele pode produzir mais. Pode? Pro time. Eu acho Porque que ele nunca foi assim, se pensar ele no Galo, ele nunca foi o protagonista do time. E talvez se esperasse que ele assumisse esse protagonismo com a saída dos dois, ele era um ótimo terceiro jogador. Talvez Eu para acho ser até o que primeiro... ele era mais regular. Ele era mais. Logicamente que Mas para ser hoje se espera que ele seja o cara do time. Então, eu acho que ele nunca foi isso. Mas ele precisa ser, porque esse cara aqui, o que ele fez no ano passado, ele não chegou nem, para mim, não chegou nem perto do que ele fez no ano passado. Logicamente, no ano passado, ele tinha logicamente dois, né? pelo lado, mas aí o Botafogo joga coletivamente muito bem. Eu acho que esses dois jogadores, o Marlon e o Danilo, consegue dar mais qualidade e consegue fazer com que o Botafogo fique muito agressivo. E principalmente com o time do Fernando Diniz gosta de ter posse de bola, gosta de comandar o jogo. E quando não tem posse de bola, não é um time agressivo. E por isso que o Botafogo precisa cuidar da bola hoje. E tem um jogador que a gente precisa prestar atenção, que é o Vitinho. Que muitas das vezes ele faz o quinto cara lá na última linha. E tá super bem o Vitinho, muito né? bem. O que o Arthur faz? Arrasta o lateral para dentro e o Vitinho tem esse corredor. E é onde que é a chave, né? O Botafogo pode conseguir muita coisa hoje pelo lado direito ali. Principalmente que o Lucas Piton não é um grande marcador. E se o Nuno ou o Jair não fizer a compensação lá, vai acabar dificultando o jogo do quarto. Principalmente, Felipe, se o Caio volta hoje. Porque o que o Ancelotti estava começando a fazer bastante? Ele fazia a saída com Caio, Barbosa e Alex Telles. Projetava o Vitinho lá em cima. Isso aí, linha de 5 lá. Exatamente. E com o Danilo e Marlon, se você traz um dos dois para a primeira linha, você desperdiça o que eles podem fazer um pouco mais à frente. Isso aí. Então, se o Caio voltar hoje, é bem provável que isso aconteça. Muitas das vezes a gente vai ver no jogo
O Vitinho lá no último terço, lá na linha mesmo, pisando na linha. O Arthur um pouquinho mais para dentro. Arthur, Cabral e Savarino, Montoro, 5 na última linha. E controlando o jogo, Marlon e Danilo. E aí o Botafogo fica muito agressivo. Se o Vasco não for agressivo, pé na bola, o Botafogo vai comandar o jogo. Vou te falar que eu acho que tem posições aqui. É claro que o Botafogo é melhor que o Vasco, chovendo molhado fala isso. Mas tem posições aqui que eu acho que é um equilíbrio. As laterais são uma delas. Eu acho que o Vasco está bem servido de laterais, na minha opinião. Embora eu ache o John mais goleiro, eu acho que aqui também está um equilíbrio. Eu acho que Coutinho e Savarino, se o Coutinho tiver num bom dia... Coutinho melhor. Coutinho até melhor. Coutinho melhor. Beleza. Agora aqui eu acho que tem uma diferença grande, cara. Jair e Barros para Danilo e Marlon Freitas. Eu acho que aí pode estar uma chave do jogo pro Botafogo. Só tem um outro ponto também bom pro Botafogo, pelo que a gente viu em Caxias do Sul, que foi o Botafogo ter ganhado opções para interferir no jogo. O Jefinho fez um bom jogo lá no Sul e é um ponta diferente do Arthur. De banco, acho que a diferença é bem então maior acho que pro ele pode entrar bem nesse jogo, pelo que a gente viu no fim de semana, e ganha referência na área. O Jefinho já no jogo da LDU, pra mim foi o melhor jogador, porque ele é incisivo. Ali naquele segundo tempo, ele foi o, assim, se o Botafogo pensou em empatar o jogo em algum momento, fazer um gol contra a LDU foi quando o Jefinho entrou. E aí Mas e aí o Botafogo no banco eu acho que o problema do Vasco, assim, na comparação com o Botafogo, tá nesse quadrado aqui, cara. Os 2 zagueiros e os 2 volantes. Eu acho que... O desnível acho que o desnível aí. Esse quadrado aqui, quando você olha o desenho, pra mim é a encrenca do Vasco na comparação com o Botafogo. O Vasco hoje do banco pode ter um Verratti também pra entrar no jogo, dependendo do contexto do jogo. Se o Botafogo faz 1-0, se o Vasco consegue empurrar um pouco mais, você oferece a referência na área que não tem contestação, precisa ser apresentado. O próprio Carlos Gomes não entrou mal contra o Corinthians. Andrés Gomes. O Andrés Gomes. É o próprio. Eu pensei no Carlos Cuesta e falei do Andrés. O próprio Andrés Gomes. Entrou muito bem no jogo. Entrou bem na ponta, deu assistência pro Ryan. E então, assim, internamente o Andrés Gomes chamou muita atenção no treino. Porque a tomada de decisão dele, a gente vê isso no gol do Ryan, não é qualquer tomada de decisão. Ele olha para trás e cruza a bola pro Ryan. E aí chamou muita atenção. No treino ele tem feito coisas que a gente pode contar com esse jogador. Lógico que a gente precisa ver mais dentro de campo, mas é um jogador que talvez no segundo tempo possa ajudar o Vasco também. Vamos falar dessas novidades do Vasco? O Vasco, com todas as suas dificuldades, está tendo chegadas e saídas nessa janela. Vamos apresentar essas novidades? Quem está chegando e quem está saindo para o time do Vasco? Tem bons nomes, né? Vamos lá? Chegadas do Vasco. Thiago Mendes, Barros, que está no nosso campinho, Andrés Gomes, de quem vocês falavam há pouco, Matheus França, Robert Renan. E de saída, segundo o Vasco, não era uma ideia do clube, mas o João Vitor bateu o pé e quis sair. E eu respeito, né? O jogador estava sofrendo ameaças à integridade física dele e da família dele. E do Luiz Gustavo. Então essas são chegadas e saídas. Tá bom esse pacote do Vasco? Na medida do que o time pode fazer? Dentro do que o clube tem de condição financeira, acho que tá bom. São bons nomes. É claro que nem todos eles darão a resposta imediata. O próprio Thiago Mendes é um cara que ainda não conseguiu, né, fluir o futebol nem próximo daquilo uma vaga que ele pode de jogar. Hoje a gente não tá contando o Thiago como favorito para ficar com ele. ela. Uma ótima lembrança isso. Mas é uma coisa que clubes na situação do Vasco acabam vivendo. Você não vai contratar o suprassumo do mercado, vai chegar o cara que está ali em plena forma, senão provavelmente ele iria para um outro clube, um clube que pudesse pagar mais, com todo respeito à história do gigante que é o Vasco. Mas eu acho que dentro daquilo que o elenco até precisa, falta para mim um zagueiro destro, que pode ser o Cuesta, chegando, né, que é um zagueiro de muita imposição. Cuesta é o Natan, né? O Natan, né? O Natan parece que já o Puma já negou a proposta. Tava lendo sobre isso ontem. Mas falta esse zagueiro destro e para ser titular. Que realmente o time sente falta. Não digo nem o elenco. O time sente falta disso. O Vasco precisa de um zagueiro destro titular, um cara que gere mais confiança à equipe e que o Hugo Moura não precise ser improvisado. Porque em partidas em que você precisa, como o Felipe citou, ter uma melhor proteção de frente de área, o Hugo é o cara para estar ali. Ele é o cara que vai ocupar, ele é o cara que tem a leitura correta para fazer isso. Eu acho boas contratações do Vasco. Eu acho boas. Principalmente o Robert Renan. A esperança que ele sai e o que ele pode produzir, pelo que Diniz cobra dos jogadores, ele tem muita qualidade para produzir. O Matheus França também eu acho uma boa contratação que o Vasco fez. Eu acho que essa movimentação de mercado foi boa e principalmente se contratar o zagueiro pelo lado direito.
Eu acho que o Vasco se coloca num nível talvez de sair dessa posição incômoda no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil tentar, logicamente, confrontar o Botafogo. Vamos ouvir o Robert Renan e falar desse jogador que tem 21 anos, parece que já passou uma vida na carreira dele. Cara, sempre tive um prazer enorme de querer vestir a camisa do Vasco. Como eu falei, minha família toda é vascaína. Em Brasília, onde eu moro, tem muito vascaíno. E eu tô sentindo honrado de verdade de vestir essa camisa, que eu acho que eu realizei um sonho mesmo. E é isso, tô muito feliz e pra cima. O grande motivo de eu vestir essa camisa, eu acho que foi o professor Diniz, que ele me ligava 24 horas por dia. Eu tô me preparando muito ainda, porque eu fiquei muito tempo sem jogar. O meu último jogo acho que foi 26 de maio. Mas eu tô continuando treinando, tô em forma. E se Deus quiser, quem sabe, só o professor Diniz pode dizer. Eu acho que um dos grandes objetivos meu aqui no Vasco é fazer bons jogos. Por mais que eu esteja de empréstimo e que eu faça grandes jogos e o Vasco me compre. E que eu possa ficar aqui por muito, muito, muito tempo assim, e conquistar títulos também, que vai ser um motivo de muito orgulho. O Robert Renan subiu para o profissional do Corinthians com enorme cartaz. Já se dizia, época, esse aqui vai ser um dos grandes zagueiros brasileiros. Pô, confesso a vocês que eu não vi isso ainda na prática. Não vi ainda, ele é muito jovem, mas eu não vi isso ainda na prática. No Inter ele ficou marcado por causa de uma cavadinha besta em semifinal de Campeonato Gaúcho. Jogou na seleção sub-20. Foi emprestado para o Al-Shabaab da Arábia Saudita e chega agora ao Vasco por empréstimo. Qual a opinião de vocês sobre esse jogador, hein? Eu acho que tecnicamente é bom zagueiro, ótima saída de bola, visão de jogo, coragem para arriscar, mas precisa melhorar em questões de proteção de área, leitura de jogada, né, a hora de combater, a hora de cercar, tempo de cobertura. Ser mais zagueiro, né? Exatamente, qualidade como defensor. Eu lembro bem quando ele citou a surgida dele no Corinthians. Os dois zagueiros de base de São Paulo naquela época eram mais citados, eram Robert Renan e Lucas Beraldo, né? E na época havia até um debate, quem é melhor, Beraldo ou Robert Renan? Dois zagueiros. Exatamente. À época, esse debate parecia algo normal. Hoje esse debate ele não existe. Ficou longe. Né? Um tá jogando no PSG, por mais que ainda não tenha conseguido alcançar o nível que todo mundo imaginava, pelo menos eu imaginava, mas o Robert Renan, ele tropeçou mais na carreira e está chegando ao Vasco para... Ele teve também uma expulsão boba no Sub-20, nos minutos finais do primeiro tempo. No Inter ele chegou a ser lateral esquerdo também, com uma sequência, assim. O Deus chegou a utilizá-lo como lateral esquerdo em sequência, assim. Não que seja uma opção para o Vasco, acho que o Vasco tem boa opção para o lado esquerdo, principalmente com o Piton, o Vitor Luiz, se for necessidade. Eu acho que assim, as pessoas do futebol, os profissionais, os analistas de desempenho, treinadores, enxergam um grande potencial nele. Eu só vi ele na prática jogando no profissional. E no profissional, como jornalista, não sou um profissional da área técnica, né? O Felipe jogou. Eu confesso que eu ainda não consegui ver essa... Não, você não está errado, não. Essa chama que se nota. Eu vejo nele. assim, ele precisa ser mais agressivo, principalmente sem bola. Ele é agressivo com bola porque ele atrai, é um cara que consegue conduzir bola e atrair o atacante para sair, ele tem qualidade para achar os meias. Mas hoje, para mim, uma das questões do futebol brasileiro em si, e principalmente na base, a gente precisa formar jogadores, obviamente, mas formar jogadores nas suas posições. A primeira coisa para um zagueiro não pode ser só... ele tem qualidade técnica. Não, ele tem que ser agressivo no alto, ele tem que ser agressivo no centro da área, ele tem que conseguir ser veloz, ele tem que ser agressivo na bola parada, e aí sim, as outras qualidades. Não pode vir, qual é a maior qualidade? Não, tecnicamente ele é muito bom, então, ele é meia, então ele é volante. Tecnicamente ele é muito bom, acha passe, mas talvez a bola parada dele não é boa, no alto ele não é tão bom, ele não é tão agressivo. Então, ele é meia, então ele não é zagueiro. Então, a gente, invertendo isso, ele tem qualidades para ser. Ele é grande, ele tem porte físico, mas ele é rápido. Ele é rápido. E aí, se for fazer alguma crítica ou então algum lado que ele precise melhorar, para mim é isso.
ser mais forte, agressivo, na bola parada, ser agressivo quando o atacante vem de encontro a ele. Ou então, quando o atacante tá de costa, você realmente zagueirar mesmo, fazer o que o Barbosa faz no Botafogo, por exemplo. Mas acho assim, o modelo do Diniz tem muito encaixe, assim, a característica dele, né? Se o Diniz gosta de fazer um jogo de volume, de posse alta, de jogar com a linha alta também, contando com a velocidade de zagueiro, o Robert te oferece esse ajuste. Eu acho que muito, por exemplo, do sucesso do Felipe Melo jogando como zagueiro é porque o Felipe tem formação como volante, era acostumado, habituado a jogar sob pressão no setor dele, não esquentava a cabeça com isso, ia sair limpinho. O Robert mostrou isso como grandes características do início de carreira dele. Mas eu concordo, ele tem que trabalhar melhor essa proteção de área, até porque o modelo do Diniz não está voando. Se ele chega no Fluminense do Diniz, é um contexto. Nesse Vasco do Diniz hoje, que está em montagem, é outro. O zagueiro fica mais exposto, né? Principalmente nesse início, vai precisar ser zagueiro, vai precisar simplificar algumas coisas. Cara, e como o Vasco não tem dinheiro para hoje trazer um zagueiro pronto, ele não pode falar assim, Danilo, vem jogar aqui no meu time. Ele tem que apostar em jogadores assim, formação. Um cara que você sabe que tem talento, mas que ainda não desabrochou do nível esperado. E aí a gente tá falando de um treinador que desperta muitas vezes o melhor de vários jogadores ao longo da carreira, né? Verdade. Nem eu preciso defender isso, é só a gente ouvir vários jogadores que trabalharam com ele. Nada melhor, por exemplo, eu vou falar de quando eu jogava, assim. E quando eu cheguei no Vasco, o ambiente era bem parecido do que vive o Vasco hoje, em 2010. E o Dedé era esse zagueiro, e muito de vez em quando contestado pelo torcedor. E aí nada melhor do que você recuperar a sua confiança jogando, tendo minutos e tendo um treinador que com as suas características te complemente. Mas se você conseguir dar esse salto, falando do Robert Renan agora, conseguir dar esse salto, ainda mais no Vasco, você conseguir fazer uma temporada limpa e ir brigando pela Copa do Brasil, você consegue talvez recuperar aquilo que as pessoas hoje desconfiam. Será que o Robert Renan vai? Então, ele tem que encarar esse desafio no Vasco como uma recuperação da carreira dele, realmente. Uma grande chance, a grande chance de recuperar a 21 carreira anos. Na verdade, é quase que o começo da carreira dele. É que passou tanta coisa já na vida do Robert Renan. Olha a quantidade de coisa que já passou na vida dele aos 21 anos. E ontem o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, falou sobre os reforços e a saída do zagueiro João Vitor, algo que não era pretendido pelo clube. Dá uma olhada. Estes dois jogadores vêm neste timing, porque o Vasco tem um processo criterioso e rigoroso de seleção de jogadores e de contratações, respeitando, mais uma vez, o chavão que vocês não gostam de ouvir, um rigor orçamental e financeiro, para trazer jogadores do nível do Robert e do Andrés nas condições que nós podemos pagar. Não é fácil, demora o seu tempo, mas esperemos que dê os seus frutos e estamos aqui por isso. Além do mais, para além do critério financeiro, nós queremos jogadores que queiram vestir verdadeiramente a camisa do Vasco, que entendam o momento do Vasco, que tenham vontade e personalidade para representar este escudo centenário e para comprar esta luta que nós estamos neste momento na classificação. Dizendo ainda que estamos ainda atentos ao mercado, em breve vai ser apresentado um outro jogador que já chegou ao Rio, como vocês sabem, uma oportunidade de mercado e que neste momento existe mais negociações para a chegada provavelmente de um ou outro para além desse que vai ser apresentado. Explicar que em relação à saída do nosso jogador João Vitor, muito se especulou e muito se falou, era algo que não estava previsto. O jogador, inclusivamente, num determinado momento ao treinador e à diretiva, ele comunicou que queria ficar e depois no dia seguinte mudou de opinião e pediu para sair. Ou seja, era algo que não estava previsto e que, na verdade, nós não estávamos contando. E o grande mistério pra mim é o som dessa criança chorando no meio da coletiva, cara. Fiquei intrigado também. É porque quando é uma criança, vai a família toda. Eu pelo menos já fiz a apresentação de jogador que tá a família junto. Pode ser filhinho pode ser, de algum mas dos jogadores. Fica o mistério, Gomes, se alguém do souber, Robert, por eu não sei se favor, eles têm filhinho. nos informe. Curioso, né? Você que tá falando da casa dele, porque ele não era da sala. Eu vou ficar mais intrigado. Dentro do estádio ali tem um bebezinho. Aí tá seria bom. mais... Tá bom. No futebol brasileiro, primeiro o jogador estreia, faz gol, depois ele é apresentado. Não dá mais tempo de apresentar antes.
é o caso do Cris Ramos, que já tem 2 gols com a camisa do Botafogo, mas só ontem foi apresentado oficialmente. A gente mostra as primeiras palavras da apresentação oficial de um jogador que já até estreou domingo com gol. Dá uma olhada. La verdad es que eso no es una cosa que me incumba el cómo pueda jugar, pero sí que te puedo decir una cosa que para mí es un orgullo, ¿no? Y un honor estar rodeado de buenos delanteros como tiene este equipo, poder aprovecharme de sus virtudes, como en este caso ahora hablas de Artur. Creo que es un fantástico delantero, un gran jugador, y el cual creo que nos podríamos entender bastante bien como cualquier otro delantero del equipo, ¿no? Yo creo que nosotros estamos a la orden del míster para lo que nos pida, pues a hacerlo en el campo lo mejor posible para ayudar al equipo a conseguir victorias. La verdad que David ha sido una de las personas que apostaron a mí, ¿no? Como dijo Alessandro, junto a él, junto a John, le estoy totalmente agradecido y bueno, desde el primer día que llegué, pues bueno, desde antes ya hablé con el míster, con su segundo, con Luis también, para ver lo que buscaban, lo que querían en mí y que sabría que me iba a adaptar bien a su juego, al fútbol brasileño. Y bueno, por mis cualidades, al final el juego aéreo, soy un jugador que pese a ser bastante alto, pues soy rápido y potente a los espacios y puedo aprovechar también caer a las espaldas de la defensa. Y también obviamente por mi altura, pues el juego aéreo es uno de mis fuertes y bueno, solo espero que con trabajo y con la ayuda de mis compañeros pues pueda hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Bom, a estreia dele foi bombástica, entrou no jogo, fez 2 gols. Confesso a vocês, não sei os amigos aqui, eu nunca tinha visto ele jogar. Também não. Foi a primeira vez que eu vi ele jogar. Não sei se o padrão dele é esse. Se for, Não, os números é muito mostram, alto. Ele foi um bom atacante na segunda divisão Sim. espanhola, né? Mas assim, os números dele não são de 2 gols por jogo, seguramente. Inclusive, quando a gente pesquisou o jogador, a informação que a gente tinha é que ele não era muito frio diante da ocasião clara de gol. Ele era um jogador mais tático, de brigar por bola por cima, fisicamente muito forte. Mas o que a gente viu no jogo foi um jogador absolutamente capaz de definir muito bem as jogadas. Primeiro com personalidade para o primeiro gol, e no segundo ele conseguiu colocar a bola embaixo da perna do Jandrei, um gol que acabou definindo a vitória do Botafogo. Mas é uma estreia acima de qualquer expectativa, assim. Eu acho que o Botafogo até precisava dessa outra referência. O David já estava pensando num outro jogador. O Botafogo buscava exatamente isso, um cara que não fosse só um... Dar um descanso ao Arthur Cabral, mas também eventualmente jogar junto com ele. Porque o Mastriani, ele não é isso. O Mastriani é um cara especificamente de área. Se bota ele fora da área, nada acontece. Né? O Arthur Cabral e o Cris Ramos são camisas 9? São. Mas eles têm um pouco mais de mobilidade. Eles conseguem fazer um jogo de apoio fora da área. Isso. No caso do Cris Ramos, como ele próprio falou ali, ele, pela passada longa que ele tem, é um jogador muito leve. Ele consegue atacar costas de defesa também. O Arthur já tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso. O lance do segundo gol é isso, né? Ele num contra-ataque, e aí a escolha também do passe para ele já tá e consegue dominar a bola, perceber o goleiro e fazer o gol. CR9 da glorioso, né? CR9. Meu irmão já tava brincando, CR9. Muito bom, CR9. CR9 do glorioso aí, ó. Chegou, fez 2 gols, 23 minutos. Eu tava chamando de Peter Crouch, fogão muito melhor. CR9. Pelo amor de Deus. Muito CR, olha lá o contra-ataque, olha ele lá Abaixo do da lado. cintura era canela, o Peter Crouch. O Santi, é o Santi, né? Ele escolhe bem e ele finaliza muito bem também. Termina bem a jogada. Colocar embaixo da perna do O primeiro chute, o primeiro gol, o chute que ele dá de fora da área é indefensável, cara. Uma bola firme no canto, rápida. Se você joga com ele e Cabral, que foi o caso dessa reta final, né, Basta? É difícil pro zagueiro ter uma referência ali. São 2 jogadores muito fortes. E aí o Botafogo ele pode transformar o jogo dele. Talvez precisando de uma classificação, precisando de gol. Você bota Arthur Cabral e ele dentro da área e cruzamento e um lance mais... um jogo mais que você precisa se impor e pressionar a equipe adversária. Imagina, 2 referências dentro da área e ele me parece ser um cara que consegue também usar o corpo
Então vira um time totalmente agressivo. Botafogo no banco de reservas hoje tem 2 jogadores para mim que podem mudar totalmente o esquema do jogo. O Jefinho e o CR9. CR9. Cara, isso agora vai pegar, cara. Não vou conseguir chamar de outra coisa. Antes do favoritômetro, vamos lembrar as campanhas de Vasco e Botafogo. O Vasco entrou na primeira fase da competição, eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário e CSA. Ou seja, pela primeira vez o Vasco vai encarar um time da elite, um time de Série A. É o grande desafio do Vasco na competição nas quartas de final. Nas 2 primeiras fases o Vasco não jogou como visitante, né, Rizek? Jogou em Cariacica e depois no Newton Santos. Assim, Nova Iguaçu, um time do Rio também, né? Grande Rio. Sim. Então, assim, começou a ficar quente o campeonato a partir do Operário, que era até um confronto difícil. Assim, era um time de Série A contra a Série B e foi difícil. E flertou com a eliminação, né? Em São Januário mesmo, foi nos pênaltis. E ali... CSA já não, né? CSA foi um atropelo em São Januário, assim. Foi bem segura a vitória. Na volta, né? Na volta. Já o Botafogo, 11 gols marcados, 3 sofridos. O Botafogo, ele estreou na terceira fase da competição. Ele eliminou o Capital. Sorteio muito bom para ele, né? Exato. E depois encarou o Bragantino, né? De quem passou com 2 vitórias, passou com muita autoridade, né? Verdade. Jogou muito bem no jogo da ida e no jogo da volta venceu também. Então o Botafogo já passou por um mata-mata contra time de Série A. O Vasco hoje vai ter o seu primeiro na competição. Mas isso é história, isso é o que passou. O que interessa é o que vai passar a partir de hoje à noite nesse confronto. O jogo da volta é só depois da data FIFA. Não é jogos separados por uma semana, tem esse ingrediente a mais. O jogo da volta é só na data FIFA, então a gente vai fazer o favoritômetro para fechar por hora o capítulo de Vasco e Botafogo. De 0 a 100, Coutinho. Confronto, né? Confronto, para se classificar. 57 a 43 para o Botafogo. 57-43 Botafogo. Isso. Henrique Fernandes. 60-40 Botafogo. 60-40, já subiu um pouquinho Um mais. pontinho percentual aí, mais ou menos, na média. 60-40 também, eu acho. 60-40 também. E não é muito, né? Se pensar no universo de 100%, assim, é um favoritômetro pendendo um pouco mais pro Botafogo. E só um detalhe, com a mudança de calendário, a gente pode pensar, o Vasco passando na Copa do Brasil tem uma armadilha, porque tá lutando contra o rebaixamento e vai ter que conciliar com a Copa do Brasil. Isso não acontece, né? Porque ele passando essa eliminatória, foco total no brasileiro. Resolve sua vida lá e só vai pensar em Copa do Brasil em dezembro. Então essa mudança foi ótima no contexto do Vasco, assim, né? Principalmente porque o jogo de volta vem depois de uma data FIFA, então tem uma pausa. Zera essa situação, assim. Quem tem outras competições são Atlético e Fluminense. Os demais passam por essa eliminatória e foco total no brasileiro. Assim, não dá pra argumentar que a Copa do Brasil possa ser um problema para nenhuma das equipes, na minha opinião. E aí, curtiu o vídeo? Então, já fica ligado, se inscreva, porque mais tarde, depois do jogo, teremos o pós-jogo aqui também no Fogão Play React, lá no Fogão Play, beleza? Tamo junto, então aproveita, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play React, compartilha pra gerar um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!